Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Paiaiana Conectados. A vírgula é o tema de hoje. Apesar dela ser extremamente importante na escrita, a sua utilização correta não é tarefa muito fácil. O nome veio do latim e é a soma da palavra virga, vara, cajado, etc., com uma terminação de diminutivo, ou seja, vírgula significa varinha, pequeno cajado e assim por diante. O formato dela faz todo sentido. Antes de entender como usá-la, é preciso conhecer um pouco de história. A propósito, apenas em um país de imbecis, subdesenvolvido como o Brasil, é que acontece uma perda irreparável como o incêndio no Museu do Rio de Janeiro. Esta pátria é um lixão. Na Idade Antiga, as palavras não possuíam espaços entre si. Tudo era um encadeamento de letras. Os espaços surgiram por volta do século VII d.C., isto é, na Idade Média. Apesar disso, os sinais de pontuação demoraram para ocupar tais espaços. Foi a partir do século XV ou XVI que a pontuação começou a ser usada de maneira sistemática, graças em parte a tipógrafos italianos. Porém, ainda não existiam regras bem claras a respeito do uso da própria pontuação. A língua portuguesa veio ao mundo em torno do século XIII. O espaçamento entre as palavras já existia, portanto, mas a pontuação ainda não. Do seu surgimento até o século XVIII, período que alguns chamam de português clássico, era possível usar ponto no lugar de vírgula. E havia agravante. Cada um seguia a própria vontade na hora de escrever. Era uma bagunça. Somado a isso, existia o fato de que as pessoas liam não de maneira solitária e silenciosa como hoje. As leituras eram coletivas e declamadas. Foi por causa disso que apareceu a ideia de associar os sinais de pontuação às entonações e às pausas. E era assim que todos entendiam. A partir do século XIX, sistematizaram as regras de pontuação e cada sinal gráfico passou a ter um lugar bem definido. A título de curiosidade, do século XIX até hoje corresponde ao período que alguns chamam de português moderno. Claro que um poeta ou um escritor de romance tem mais liberdade no uso da língua e pode extrapolar os limites que as regras gramaticais de pontuação impõem ao texto. Mas jornalistas, por exemplo, e demais usuários da língua precisam seguir as regras se desejam ser entendidos. Esse negócio de que cada vírgula corresponde a uma pausa e que cada pausa permite uma vírgula não é verdade. Embora algumas gramáticas e alguns dicionários insistam nisso, o correto é pensar na vírgula como uma forma de organizar uma frase para que ela seja compreendida da maneira como a pessoa escreveu. Algumas pausas têm a ver com a vírgula, só que no português moderno, uma vez que o texto lido em silêncio ficou mais importante do que o texto declamado, a vírgula ganhou outra função. Os excelentes gramáticos Celso Luft e Cláudio Moreno ensinam que a vírgula é uma exceção dentro do texto. Uma frase direta, sem quebra, não permite o aparecimento da vírgula. Portanto, a vírgula marca as rupturas de uma frase ou oração que, se tivesse na ordem direta, não teria vírgula. E ruptura no texto escrito não significa necessariamente pausa na voz. Entender que a vírgula é usada em situações de exceção num texto pressupõe conhecer melhor a língua portuguesa e assuntos como locução adverbial de tempo, aposto, vocativo, pronome, etc. As vírgulas são sinais importantíssimos, mas detestam ficar em qualquer lugar. A solução para isso é aprofundar o estudo a respeito dela. Uma ótima dica é o livro A Vírgula, do já citado Celso Luft. É um maravilhoso ensinamento que ele faz. Insistir na ideia de que a vírgula corresponde a pausas na voz é ignorar que, desde o século XIX, as regras do jogo mudaram. Para mais textos de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada.